Bom dia, irmãos. Irmãos, eu vou começar com uma palavra de oração, para a gente começar o nosso devocional, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, tá bom? Bom dia aos irmãos, ainda que eu não falei bom dia, então vamos começar. Deus, nos ajuda, Pai, a entendermos a realidade do tempo, como temos aproveitado, como temos vivido, e que seja, Deus, para a glória do Senhor. Nos ajuda a nos organizarmos, para vivermos vidas, a Deus, intencionais e intensas, para a glória do Senhor, a todo tempo. Obrigado pela Tua palavra que nos ajuda e nos instrui e mostra o caminho, Pai, ao qual devemos caminhar. E é no nome de Cristo que eu sou grato, Pai, e te peço. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o tempo, né? Como nós temos administrado essa realidade do tempo ao qual nós estamos passando essa realidade, esse momento agora de distanciamento social, né? Desde o dia, eu acho que 20 e poucos de março, né, quando começou aqui no estado de São Paulo essa realidade de distanciamento social, como que nós temos vivido, né, aproveitado esse tempo, né, que o Senhor tem nos dado. Talvez alguns irmãos estejam trabalhando ainda, né, como é o meu caso, continuo trabalhando normal, mas com uma jornada reduzida, né, uma carga horária reduzida. Alguns estão em casa, né, alguns de layoff, alguns estão parados, né, e a realidade nesse momento talvez é difícil de emprego, né, alguns irmãos também talvez estejam desempregados por causa de toda a circunstância a qual nós estamos vivendo, né? Mas o meu objetivo aqui é falar sobre como temos aproveitado esse tempo que o Senhor tem nos dado, né? Esse tempo de quarentena não é um tempo para nós tirarmos férias, né, de toda a nossa vida, de tudo que a gente precisa viver. Mas é um tempo da gente parar para refletir sobre aquilo que a gente precisa fazer. E a gente precisa se reorganizar, porque o Senhor tem nos dado agora um tempo para pensar e reorganizarmos a nossa vida baseada nessa nova realidade a qual a gente está vivendo, né? Então, esse tempo de distanciamento social, essa quarentena, não é um tempo para a gente descansar, né? Não é um tempo de férias para botar o meu pé pro alto e esperar as coisas acontecerem, né? O Senhor nunca nos salvou e nos transformou para vivermos vidas agora de pernas pro alto. Então, como você tem vivido, né? Como nós temos vivido como igreja esse tempo, né? Você tem aproveitado? Nós temos aproveitado como igreja para viver da forma como devemos viver o nosso tempo, né? Nós tivemos já talvez no começo da quarentena um devocional relacionado a tempo, né? E talvez seja oportuno fazer um novo, depois de talvez de quase 2 meses, para a gente refletir sobre o que realmente nós fizemos nesse tempo, como aproveitamos, né? Ou talvez na palavra mais bíblica seria remir o tempo, como temos remido o nosso tempo e através dessa realidade atual, né, desse distanciamento social. Mas um ponto interessante é que nós não remimos o nosso tempo quando nós negligenciamos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, né? Remir o tempo está muito ligado a viver uma vida intrinsecamente e intensamente para o Senhor, né? Remir o tempo é viver o tempo aproveitando com intencionalidade para a glória de Deus. Então, remir o tempo é viver para o Senhor, dedicado exclusivamente, intensamente para o Senhor, seja no seu trabalho, seja em casa, né? Seja saindo para comprar alguma coisa no supermercado. Remir o tempo é isso, né? Fazer bom uso do tempo para fazer coisas para casa seria remir o tempo, com certeza, né? Consertar o cano furado, ou talvez a máquina de lavar, né? Ter uma agenda de compromissos bem organizada, com certeza são boas coisas que fazemos, mas elas não são intrinsecamente remir o tempo. Remir o tempo está intrinsecamente ligado à nossa concepção de quem Cristo é, o que Ele fez por nós e como nós devemos viver. Então, como nós entendemos que Cristo é o centro do nosso tempo, fazer todas as outras coisas estão ligadas com aquilo que o Senhor deseja que vivamos, né? Então, se eu vou viver para a glória de Cristo, se eu vou viver para glorificar o meu Senhor, então o meu tempo vai ser dedicado, a minha agenda vai ser organizada, né? O meu serviço de casa vai ser colocado em dia, né? Tudo conforme a realidade a qual você vive. Então, nós não remimos o tempo quando tiramos Cristo do nosso tempo, né? Da nossa realidade
de aproveitar o tempo, mas colocamos outras coisas fora daquilo que o Senhor nos colocou, daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós não remimos o tempo ou não aproveitamos o tempo quando confiamos nas nossas próprias habilidades, né? Quando confiamos em nós mesmos para fazer o dia a dia, para vivermos a nossa vida e esquecemos do Senhor, nós não estamos remindo o tempo, nós estamos aproveitando o tempo porque estamos vivendo de acordo com aquilo que a gente acha, de acordo com aquilo que eu talvez entendo que seja o certo, né? Quando o Senhor me diz o que eu devo viver. Então, tirar Cristo do nosso tempo, da nossa confiança, para que as coisas continuem a viver, continuem a caminhar, não é remir o tempo, né? Não é remir de forma saudável o tempo. Nós também não remimos o tempo quando vivemos uma vida mergulhada no pecado, né? Remir o tempo é uma vida dedicada ao Senhor, né? Apesar do pecado ainda estar presente em nós, apesar dessa realidade ainda não ter sido excluída da nossa vida, remir o tempo, né, é uma vida de luta contra o pecado, intensa e árdua contra o pecado, né? Então, a todo tempo estamos lutando contra essa realidade do nosso coração que tende sempre para o mal, sempre a fazer e pensar aquilo que não agrada o Senhor. Então, precisamos remir o tempo com uma mudança drástica de vida, uma mudança drástica de realidade, porque o Senhor nos salvou para que nosso tempo seja dedicado para Ele, para a glória dEle, e não para o nosso próprio prazer. E um outro ponto, não remimos o tempo fixando em objetivos e em desejos que busquem a satisfação terrena, né? Não remimos o tempo, não aproveitamos bem o nosso tempo quando nós fixamos, né, o nosso tempo em objetivos terrenos, né? Não que não haja nada de bom em fazer coisas aqui, né? Um tempo de entretenimento, um tempo de diversão, um tempo para você, para fazer algo que você gosta, é muito bom, é saudável, mas nós não estamos aqui para gastar o nosso tempo fazendo somente aquilo que é o nosso prazer, correndo atrás de coisas que são simplesmente tesouros talvez vazios, né, ao qual a gente poderia colocar, né, que talvez Mateus 6:20 fale algo interessante para nós, né, nesse sentido. E o texto diz o seguinte: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, assim, precisamos entender que remir o tempo está intrinsecamente ligado a como nós enxergamos o nosso Senhor em todo o tempo, em toda a realidade a qual nós vivemos. Então, o nosso tempo ele deve ser aproveitado, ele deve ser vivido, ele deve ser observado e organizado para que possamos louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, glorificar o Senhor. Isso é remir o tempo, né? Isso é você buscar um bom aproveitamento, né, pelo qual o Senhor nos chamou. Os capítulos de Efésios de 4 a 6, eles nos mostram um panorama de uma forma mais ampla sobre como nós devemos viver. Tem ali um bom resumo, talvez, né, explanado ali, sobre o que o Senhor demanda de nós como cristãos, como corpo de Cristo, como igreja dele, né? Então precisamos atentar ao que o Senhor quer para o nosso tempo, né? E não para o que nós queremos para o nosso tempo, como nós administramos a nossa realidade. E quando tiramos Cristo do nosso tempo, da nossa realidade, né, as coisas não vão bem, as coisas não são saudáveis, não vão ser boas. Então precisamos, né, avaliar como foi nesse nosso período de quarentena, né, até agora. Será que aproveitamos bem o nosso tempo? Ou nós tivemos um tempo simplesmente talvez encontrei umas férias forçadas, ou vou botar o perna pro alto e beleza, é isso que eu quero. Não, o Senhor não nos deu férias, né? Então que possamos refletir, né, no que já passou, mas o que tem por vir ainda, né? E talvez desde ontem talvez tenhamos uma luz muito pequena, né, no fim do túnel para o encerramento de tudo isso e para voltar à normalidade, mas ainda há tempo da gente remir o nosso tempo, né? Ainda há tempo de aproveitarmos o nosso tempo e corrermos atrás do prejuízo, né? Se nós não remimos o tempo até agora, ainda há tempo de remirmos o tempo, de aproveitarmos o tempo para fazer coisas boas e que agradam ao Senhor, né? Então talvez esse tempo de quarentena que ainda vamos ter, esse tempo de distanciamento social, seja ainda um tempo para você
aproveitar para boas leituras, né? Aproveite o tempo, talvez para você ter boas leituras, talvez de livros muito bons que nós temos, que os pastores indicam, né? Que muitos ali já indicaram na nossa igreja. Seja um tempo bom para você botar em dia a sua leitura bíblica, né? Estendemos o nosso conhecimento do Senhor através da leitura bíblica. Temos tempo de leitura junto com o irmão, se você tem em família, se você é casado, tem filhos, né? Um tempo bom de leitura junto com a família, talvez fazendo um culto familiar, né? Com uma leitura juntos. Se você não é casado, mas talvez um tempo junto de leitura com amigos, né? De comentários e de discussões sobre bons livros, né? Sobre textos bíblicos, né? As ideias são muitas, irmãos, né? Para aproveitar o tempo de forma produtiva, se você ainda tem um bom tempo para poder aproveitar talvez nesse caminhar de fim de quarentena, né? Então também podemos remir o nosso tempo de forma proveitosa quando gastamos tempo com a nossa família, né? Investir tempo, né, na nossa família, investir tempo na esposa, nos filhos, nos nossos pais, né, nos nossos avós, né, independente daquelas pessoas que você tem tido contato atualmente, é importante e de uma forma bem ampla remir o nosso tempo. Ter tempo com a nossa família remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo com qualidade, né, com características que glorificam ao Senhor. Também podemos remir o nosso tempo, né, porque há tempo ainda, tempo para servir o Senhor, né? Esse tempo de quarentena, ela não é um tempo de isolamento, né? Não é para nós nos isolarmos, né, dos nossos irmãos. A igreja ainda continua, a igreja ainda existe, a igreja não acabou por causa disso, né? Então precisamos também continuar a servir ao Senhor. É tempo de servir ao Senhor. Precisamos ter a ideia que os irmãos, nós somos um corpo e dependentes um dos outros, né? Então precisamos ter contato, precisamos saber como é que está o nosso irmão, precisamos servir ao Senhor cuidando dos nossos irmãos, seja por uma mensagem, seja por uma videoconferência, seja talvez um contato próximo ali, uma ajuda, uma necessidade que o irmão tenha, seja financeira, seja de uma boa palavra para exortação, seja uma boa palavra para um crescimento particular, mas podemos servir ao Senhor, remir o nosso tempo, servindo ao Senhor, amando nossos irmãos e inclusive amando ao próximo, pregando a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem, né? Porque o tempo de salvação ainda persiste, né? Há tempo de salvação, nós temos ainda como remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo proclamando a verdade do Senhor, proclamando a salvação do Senhor, né? Não é um tempo que a salvação se perdeu, principalmente nesse momento agora, né, de dificuldade, é onde o Senhor pode trabalhar mais intensamente em corações, transformando vidas, salvando aqueles que estão perdidos, que estão sem rumo muitas vezes por causa desse momento difícil qual vivemos. Também podemos remir nosso tempo, aproveitar o nosso tempo de distanciamento social para uma reflexão pessoal da nossa vida, né? Onde precisamos rever como temos vivido para o Senhor em relação aos pecados ao qual nós temos, né? Ao qual nós temos cometido, aquilo que nós temos ainda guardado e que não deixamos o Senhor mexer, né? Aqueles pegadinhos ao qual nós temos ainda dificuldade para lutar com eles, né? Então é um tempo de reflexão sobre a nossa realidade com o Senhor, a nossa vida devocional com o Senhor, a nossa luta contra o pecado, né? Aquelas dificuldades as quais nós temos ainda hoje, para lutar e para vencer junto com o Senhor. Então precisamos pensar nessa realidade da nossa vida. É um tempo para pensarmos sobre a nossa realidade. E, por último, o que eu coloquei aqui para nós, é um tempo também, como igreja, de nós consertarmos, talvez de uma forma, um tempo para nós acertarmos as contas uns com os outros, né? Talvez irmãos tenham dificuldade, tenham tido problemas de relacionamento uns com os outros. Então esse tempo também é um tempo de consertar, de você religar a sua comunhão com alguém que você tenha tido problema, que você tenha tido dificuldade, né? É tempo de você perdoar, é tempo de você
pedir perdão, né? E você acertar a sua situação, acertar a sua realidade com Deus e com o irmão próximo, né? Então o Senhor tem nos dado um tempo muito grande, talvez, né, de pensarmos e refletirmos para remir o nosso tempo de fato, né? Acertarmos a nossa realidade não só com Deus, mas também com os nossos irmãos, né? Se você tem tido problema com alguém, né? Se alguém fez algo para você e que te deixou chateado, que alguém cometeu um pecado com você, converse com o irmão, né? Chame o irmão para conversar, né? E acerte a sua situação. Não fique falando coisas que talvez não vão ajudar a resolver o problema, mas resolva o problema de fato, né? Porque nós somos um corpo, né? Nós somos chamados a viver em unidade, né? E como eu falei para vocês em Efésios capítulo 4, capítulo 6, um dos temas relacionados ali é justamente a unidade na fé. Nós fomos chamados a vivermos em unidade na fé. Então qualquer desavença, qualquer tipo de facção, qualquer tipo de divisão causa um problema dentro do corpo. E todos nós somos afetados com divisões e problemas relacionados a relacionamento com os irmãos. Então, irmãos, é um tempo para nós também acertarmos as nossas contas, zerarmos tudo aqueles problemas que nós temos junto com outros irmãos. Porque o Senhor tem nos dado tempo, né? E precisamos aproveitar esse tempo que nós temos agora para a glória de Deus. Então, remir o tempo também é acertarmos o nosso tempo com Deus, né? A nossa realidade de pecado, e também acertarmos com os nossos irmãos, para que possamos viver em unidade, né? Um corpo que vive em unidade na fé, né? Todos juntos, unidos no Senhor, né? Para o Senhor e para a sua glória. Então, irmãos, remir o tempo, aproveitar o nosso tempo, nunca vai estar intrinsecamente excluindo o Senhor, mas sim o Senhor é o centro do nosso tempo, né? Tirar o Senhor do nosso tempo é viver para si, colocando o seu coração, colocando a si como Senhor do tempo, como Senhor da sua realidade. E na verdade nós precisamos pensar, né, e remir o nosso tempo sempre baseado no Senhor. Organize a sua vida, né, baseada naquilo que glorifica o Senhor. Organize o seu tempo, a sua agenda, organize as tarefas que você precisa fazer em detrimento daquilo que glorifica e que louva o Senhor, né? Então tenha tempo de qualidade com família, com a sua família, tenha tempo de boas leituras, tempo de reflexão sobre a sua realidade com o Senhor, do seu relacionamento com o Senhor, né, do seu coração, né, dos nossos pecados, e também, irmãos, que possamos viver em unidade da fé, porque somos chamados, né, a remir nosso tempo também para nos esforçarmos a vivermos em unidade, né? O corpo de Cristo é uma unidade, né? Então precisamos viver nessa unidade em Cristo, né? Por causa de Cristo e para a glória de Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa semana e que possamos refletir no nosso tempo, como temos vivido esse tempo e como vamos aproveitar o tempo perdido, né? O qual já passou, mas ainda há tempo de resgatar. Ainda é tempo de resgatar, um tempo de estar com a família, com amigos, né? Respeitando as regras desse distanciamento que nós temos, né? Para a saúde, para o bem do próximo, mas que possamos sermos intencionais, né? Em procurar fazer aquilo que glorifica o Senhor, né? Glorificar o Senhor com o nosso tempo, glorificar o Senhor com a nossa vida, né? E vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse tempo para refletir na Tua Palavra, refletirmos, ó Deus, as nossas vidas, como temos dirigido nossas famílias, como tenho dirigido a minha família individualmente, mas nos ajuda, Senhor, a focarmos, ó Deus, a remirmos o nosso tempo focado no Senhor, para a glória do Senhor, que não excluamos, Pai, o Senhor da nossa vida, mas possamos sempre pensar no Senhor primeiramente, e que o Senhor, Pai, possa ser sempre referência em tudo aquilo que vamos fazer. Que possamos nos dedicar intensamente o nosso tempo, o nosso calendário, nossa agenda ao Senhor, pensando no Senhor primariamente, Pai. Obrigado pela cruz de Cristo, Pai, que nos tirou o peso, Pai, e a condenação do pecado, e agora podemos viver para o Senhor, Pai. E nos ajuda, fortalece o nosso coração em buscar o Senhor, em Te amar, ó Deus, para que em todo tempo o Senhor seja o ponto central da nossa vida, Pai. Nos ajuda a tirar o eu do nosso coração
e substituí-lo, Pai, por Cristo e por aquilo que o Senhor ama, Pai. Que possamos amar aquilo que o Senhor ama, possamos viver aquilo que o Senhor viveu, Pai. Para a glória de Deus, Pai. E é no nome de Cristo Jesus, Pai, que eu sou grato e peço. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o nosso tempo ainda, talvez final de quarentena. Se o Senhor permitir, se o Senhor aprovar, que em breve possamos voltar a estar juntos, e possamos crescer e amadurecer com todo esse tempo. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o restinho de semana. Abraço a todos.